Oi, oi, galera. Fala galera, fala guerreiros, hoje na aula de hoje nós vamos falar sobre as teorias da criação. Esse é um grande questionamento da história da humanidade, de onde surgimos, de onde veio o homem, tá? E aí na aula de hoje nós vamos tentar verificar e estudar um pouquinho sobre as teorias que tentam explicar a criação do mundo e do universo. Nós sabemos que desde sempre o homem se questionou sobre sua criação, como foi criado, como que surgiu o homem e como surgiu o universo. E um dos primeiros a tentar explicar isso foi a mitologia grega. A mitologia grega tentou explicar como o homem surgiu através de caos. Para a mitologia grega, o mundo era inabitável, só existia caos. Então, espontaneamente surge Gaia, que é a Mãe Terra, e a Mãe Terra gera Urano, que é o céu. Aí, céu e terra juntos começam a germinar, a povoar toda a criação. Lembrando que o homem não é criação nem de Gaia nem de Urano, mas de Prometeu, depois que Zeus manda que ele faça toda a criação. E aí eu coloquei para vocês o conceito de teoria. Teoria é um sistema organizado de ideias que explica fatos e fenômenos com base na observação e no método. Então, para ter uma teoria da criação, não basta simplesmente você achar, eu acho que o ser humano veio do extraterrestre. Não necessariamente é uma teoria. A teoria precisa ser organizada, tá? E precisa ter uma observação e um método. Você precisa ter um método para avaliar essa teoria. A primeira teoria que nós vamos estudar hoje é a teoria da criação, ou, como muitos chamam, criacionismo. O criacionismo é amplamente divulgado na questão religiosa, principalmente no cristianismo e também no judaísmo, claro. Para essa teoria, Deus, Yahvé, teria criado a humanidade a partir de Adão e Eva. É a história do Gênesis, tá? Deus teria criado o mundo em 6 dias, no sétimo teria descansado, no sexto teria criado Adão, da costela de Adão teria criado Eva. Esse relato aí está no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, tá? E a palavra, uma curiosidade aí, a palavra Gênesis significa início, porque relata o início da história da humanidade. Não cabe ao historiador falar se essa teoria é verdade ou mentira, não cabe ao historiador julgar esta teoria, simplesmente é a teoria voltada para a religião, tá? Então, nós historiadores, nós vamos abranger mais, nós vamos estudar mais sobre a teoria da evolução, que é uma teoria mais aceita no mundo científico. A teoria da evolução, ela parte do princípio que todas as criaturas vão evoluindo de um ancestral comum. Então existe um ancestral que vai evoluindo em um processo extremamente lento. Não é de uma hora para outra que vai surgir uma espécie, mas é um processo de milhares e milhares de anos que vai acontecendo a evolução. O que brinca com essa teoria da evolução é a abertura dos Simpsons. Eles fizeram uma das aberturas dos Simpsons, em que ele mostra o Homer passando por um processo evolutivo desde uma simples bactéria até se transformar em um homem. Um desenho que retrata sobre a evolução, que brinca com a ideia de evolução, é o X-Men. Você que gosta de desenho aí, você pode assistir e perceber que os mutantes, eles são sim quase que uma evolução dos seres humanos. O conflito entre os seres humanos e mutantes é porque os mutantes são uma evolução e que querem ser a próxima espécie. O grande pensador da teoria da evolução e o mais famoso pensador da teoria da evolução é Charles Darwin, tá? O Charles Darwin nasceu em 1809 e morreu em 1882 e ele é o mais famoso pensador da teoria da evolução. Ele é um biólogo, esse velhinho aí que você está vendo na foto.
E o Charles Darwin escreveu dois grandes livros, dois importantes livros. Em 1869, o Darwin escreveu A Origem das Espécies e a Seleção Natural, onde ele relata como que provavelmente as espécies foram evoluindo. E no segundo livro, já em 1871, o Charles Darwin relata a origem do homem e a seleção sexual. Aí ele vai relatando como que o homem vai evoluindo, como que aconteceu a evolução do homem. Para Charles Darwin, para os teóricos da evolução, para o evolucionismo, as criaturas foram evoluindo de um ancestral comum. Então existe um ancestral, esse ancestral vai passando por um processo de mutação, que ele chama de evolução, e essa evolução vai gerar outras criaturas. Para a questão do homem, os primatas foram se modificando, uma parte deles deu origem aos hominídeos, que dá origem ao homem, e outro grupo originou os gorilas, chimpanzé e orangotango. Então os primatas vão se modificando, vão evoluindo e vão dar origem a várias espécies, entre elas o homem. Atenção, o Darwin nunca disse que o homem evoluiu do macaco. Essa afirmação não é verdadeira. O que o Darwin afirmou foi que os dois, tanto o macaco como o homem, evoluíram de um ancestral comum. Esse ancestral comum seria o primata primeiro. Esse primata primeiro teria dado o processo de evolução para surgir tanto o homem como o macaco, como o gorila, como o chimpanzé. Mas não é verdade que o homem evoluiu do macaco. Essa afirmação aí é falsa e muitos críticos da teoria da evolução têm essa base aí. Eu não vim do macaco não. Essa teoria não foi falada por Darwin, tá? Essa história de que eu não vim do macaco, por isso eu não acredito, ela é falsa. Não acredite nessa afirmação, não. E eu coloquei para você aí uma frase de Charles Darwin só para fixar aí o conteúdo, frasezinha para você colocar no seu Facebook. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Para você pensar sobre a sua realidade, muitos pensam que o bom é ser forte e ser inteligente, mas o melhor mesmo é se adaptar às mudanças do cotidiano, às mudanças da vida, para sobreviver a este mundo selvagem. Então, vamos lá, o nosso dicionário histórico são palavras diferentes que você não está acostumado a ouvir. A primeira palavra do nosso dicionário histórico é primata, tá? E aí entra na biologia, na história. O primata é a ordem dos mamíferos que pertence tanto aos macacos e aos humanos. E para ser primata, nós temos algumas características próprias, por exemplo, a unha, a mão com 5 dedos, tá? E o próprio dedão virado para os outros dedos, que dá para fazer o que nós chamamos de pinça. E lembrando que a pinça é extremamente importante para o desenvolvimento do homem, pois com a pinça o homem pode pegar objetos, ferramentas e tudo mais. Outra palavrinha para o nosso dicionário histórico é o hominídeo. Hominídeos são primatas ancestrais dos seres humanos que viveram há muitos e muitos anos atrás. Então, os primatas, os hominídeos, perdão, eles são os nossos ancestrais. Mais uma palavrinha nova aí, essa aí para quem gosta de dinossauro vai saber com certeza. Fóssil, resto ou molde petrificado dos seres vivos que habitaram em terras em épocas bem remotas. Então, o fóssil é o instrumento de trabalho do arqueólogo, do paleontólogo, do historiador. É pelo fóssil que nós conseguimos estudar a pré-história. Afinal, como nós sabemos, na pré-história não existia escrita. Então, nós estudamos com um fóssil, com o pedaço de osso deixado pelos seres vivos, estudamos com os vestígios e tudo mais. Pelo que nós sabemos, aí a África é o berço da humanidade, ou seja, provavelmente foi na África que o ser humano surgiu, que o primeiro ser humano surgiu, tá? Pelos estudos, foi na África que surgiu o primeiro homem.
Dito isso, agora nós vamos estudar a evolução do gênero Homo, tá? Vamos estudar os principais hominídeos até a evolução, até chegar no Homo sapiens sapiens, que é a evolução a qual pertencemos, tá? Então estudaremos os principais hominídeos, lógico que não dá para estudar todos, mas alguns deles. Nossa primeira espécie aí é o Homo habilis, nosso ancestral, nosso parente é o homem habilidoso. Ele fabricava ferramentas com ossos, pedras e madeiras e já comia carne. E lembrando que comer carne foi um processo extremamente importante para o desenvolvimento do homem, pois o comer carne faz com que o homem tenha uma proteína de força maior. O nosso segundo hominídeo aí é o Homo erectus, tá? Esse nosso coleguinha aí, tá? Parece o Bob Marley, ele já fazia utensílios mais elaborados, é o nosso prato, a nossa colher aí mais elaborada que o Homo habilis, e eles que descobriram o fogo. Então o Homo erectus, ele faz parte, segundo os estudos, do descobrimento do fogo. Nós temos ainda o Homo sapiens neanderthalis. Esse daí já começa a língua falada e começa também a sepultar os mortos. Olha aí nosso ancestral aí. E importante lembrar que sepultar os mortos, além de ser um respeito para com o seu companheiro, seu colega, o seu vizinho, ainda é uma maneira de se relacionar com o extraordinário. Então começa a se ter um sentimento de religiosidade aí para o homem, tá? E aí nós temos o que somos atualmente, o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Esse aí já domesticavam animais, começa a agricultura e utilizam os metais. Então ele já começa a desenvolver aí um processo mais próximo da gente. Foi essa então a nossa aula de Guerreiros da História sobre as teorias da criação.